Boa noite. Eu saúdo a igreja aí com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que privilégio mais uma vez poder estar aqui. Já é a segunda vez, já estou ficando freguês, não é isso? Quando veio a segunda vez é porque já está virando freguês. Eu gostaria de convidar a minha esposa para estar dedilhando ali o teclado. Pode ser? Por favor. Realmente trago um abraço aí do meu pastor Luiz Carlos Campi, né? Igreja Nova Vida de Nova Cidade. Inclusive hoje é um culto de Santa Ceia. Os irmãos podem sentar, por favor. Um culto de Santa Ceia lá também, então na verdade é duplo, né? Um duplo culto de Santa Ceia. Então realmente é um prazer estar na casa do Senhor, estar com os irmãos, poder ministrar a palavra de Deus. E também é uma responsabilidade, né? É uma honra. Deixa eu só tentar virar esse negócio aqui. Ah, virou. É uma honra, né? Poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Também agradeço pelo convite. Mais uma vez, né? Ezequiel me chamou, me convidou. Muito obrigado. E hoje eu tenho uma palavra para falar com os irmãos. Na verdade, uma palavra simples, né? Eu quero falar aqui de 5 princípios. Com certeza os irmãos já sabem desses princípios, já vivem esses princípios, eu creio. Mas nunca é muito tocar nesses princípios, repetir esses princípios. Com certeza o Senhor hoje quer falar ao seu coração, quer ministrar essa palavra no seu coração. A palavra dele não volta vazia, né? A palavra dele não volta vazia, ela tem uma finalidade, um propósito de abençoar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Então, o tema da minha mensagem, da mensagem que eu tenho para trazer para os irmãos é sobre a igreja que permanece, a igreja que subsiste, a igreja que não vai ficar para trás pelo caminho. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, iniciar aí fazendo uma pergunta. Os irmãos saberiam me dizer qual é a igreja mais antiga existente no Brasil? Alguém saberia? Não vale olhar aí no Google, né? Consegue projetar a foto? O irmão lá da mídia. Essa aí é a igreja mais antiga né, que tem registro no Brasil. Essa igreja teve origem no século XVI, em 1535. É a igreja de São Cosme e Damião. Ela fica lá em Igaraçu, Pernambuco, e é considerada a mais antiga do Brasil. Tem quase 500 anos. Bonita, né? Eu gosto assim dessa estrutura mais antiga, né? Queridos, essa igreja é uma igreja física. É uma igreja construída com tijolos, com pedra, com areia, com materiais em si de construção, né? Mas, mesmo com tanto tempo de existência, com as reformas, com os cuidados, com as manutenções, depois de tantos anos, ela tem se mantido de pé e permanecido de pé até os dias de hoje. Mas e você, que não é mais igreja física e que é uma igreja espiritual? Você tem se mantido de pé? Você tem permanecido, ou por qualquer vento, por qualquer dificuldade, por qualquer tribulação, você tem ficado pelo caminho? Você tem abandonado o barco e você não tem conseguido ser essa igreja que permanece. Nós falamos que para essa igreja ficar de pé, ela teve que passar por reformas, por manutenções. E nós, igreja espiritual, será que também nós precisamos ter manutenções na nossa vida? Eu creio que sim.
Eu creio que sim, porque diante de tantas lutas, de tantos desafios, se nós não fizermos as manutenções, se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, da nossa igreja espiritual, é certo que uma hora a gente não aguenta. E nós, o desafio do Senhor para nós, como igreja física, como igreja espiritual, é ter uma vida, não só no início da nossa conversão, dando frutos. Porque quando a gente se converteu ao Senhor, como que era, né? A gente estava naquele primeiro amor, a gente estava naquela empolgação, a gente estava naquele gás. Eu, por exemplo, praticamente ia à igreja todos os dias. Mas o tempo vai passando, parece que aquele primeiro amor, hoje você tem que ir ao Senhor. Parece que quando a gente se converte a Deus, Ele vem até nós. Depois, quando a gente já tem um certo relacionamento com Deus, hoje nós precisamos ir a Ele. Então o desafio hoje da nossa vida é permanecer dando frutos, e não ser aquela igreja que só deu fruto no início, mas permanecer dando fruto. Eu quero ler essa primeira passagem com os irmãos de João 15, versículo 16. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia. Eu vou ler aqui mesmo no meu tablet, já foi postado ali. Então esse é o desafio da igreja. Na minha versão diz aqui, todos acharam? Quem não tiver Bíblia pode ler ali, pode estar um pouco diferente, mas diz aqui: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e vos designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Queridos, então esse é o desafio de não dar apenas frutos no início da nossa jornada, mas permanecer dando fruto. Como eu disse, quantos de nós no início da nossa conversão estávamos naquele primeiro amor, mas com as dificuldades, com as lutas, e diga de passagem, temos tantas lutas, quantas dificuldades, quantos problemas, mas o Senhor nos chama hoje a permanecer dando fruto. Nós falávamos do amor de Deus no início da nossa conversão, parece que a gente tinha aquele prazer, aquele ânimo, mas o tempo foi passando, e cadê a empolgação? Mas hoje eu quero profetizar sobre a sua vida, que você é a igreja que permanece, e permanece dando fruto. Você não vai desistir. Você pode profetizar isso sobre a vida do seu irmão? Você pode profetizar para o seu irmão: irmão, você é a igreja que dá frutos. Você não vai ficar pelo caminho, você não vai desistir. Queridos, nós estamos num ambiente profético, escuta isso. E no ambiente profético, palavras viram decretos. No ambiente profético, palavras viram decretos. Você é a igreja que vai dar frutos, e muitos frutos, vai permanecer, vai continuar dando os frutos na sua jornada. Quantos irmãos não têm permanecido? É muito provável que você conheça alguém, porque eu conheço irmãos que um dia estiveram junto comigo, irmãos que um dia congregaram, irmãos que até deram muitos frutos, mas onde estão hoje? Onde estão hoje? O que aconteceram? O que aconteceu com eles? Possivelmente não vigiaram, foram pegos em ciladas, não mantiveram uma vida de consagração, deixaram as infiltrações do inferno se alojar na sua vida. Nós estamos vivendo um tempo difícil de permanecer. Nós estamos, não é simples. Os irmãos concordam comigo, né? Não é simples.
Não é simples permanecer. Não é simples andar, viver uma vida reta, correta diante do Senhor e dos homens. Isso não é simples. Aleluia. Então, queridos, diante dessa situação, eu quero compartilhar com os irmãos, como eu disse, princípios, na verdade 5 princípios, que eu creio que se nós vivermos, se nós colocarmos em prática, nós não vamos ficar pelo caminho, nós vamos permanecer. Nós somos essa igreja que permanece, que não fica pelo caminho. Primeira atitude de uma igreja que permanece: fazer o que a igreja primitiva fazia, fazer o que a igreja mais poderosa que já existiu na face da terra fazia. A igreja primitiva tinha os pastores mais tops, eles tinham andado com o Senhor, os apóstolos, eles tinham vivido com Jesus, muitos deles tinham sido discípulos com Jesus, tiveram experiências marcantes em suas vidas. O Senhor já tinha ascendido aos céus, o Espírito Santo já tinha vindo sobre eles. Essa igreja poderosa, o que eles fizeram? Essa igreja não abandonou a palavra de Deus. Esse é o primeiro princípio para ser uma igreja que permanece. Dar valor à palavra de Deus, não abandonar a palavra de Deus. Nós, irmãos, devemos amar a palavra de Deus, nós devemos aprofundar a palavra de Deus. Ela tem resposta para tudo nas nossas vidas. Tudo que você precisar, todas as respostas, todos os esclarecimentos que você precisar, está na Bíblia, na palavra de Deus. Então ame a palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual do fabricante nas suas mãos. Você tem noção disso? Você tem o manual do fabricante nas suas mãos. A palavra de Deus é a palavra é a mente de Deus nas suas mãos. Prestou atenção nisso? É o que Deus pensa. A Bíblia é a mente de Deus nas suas mãos. Você tem todos os recursos. Olha o que está lá em Atos 6, versículo 1. Na verdade, nós vamos fazer um passeio pela Bíblia. Essa mensagem é uma mensagem temática que a gente lê vários versículos, né? Eu quero que você abra aí na sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, né? 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. As viúvas dos helenistas. Versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Versículo 3. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Só um detalhe aqui nesse versículo 3. Aqui, na verdade, é a escolha dos primeiros diáconos. Um detalhe, uma simples tarefa. Qual era a tarefa? Distribuição diária de alimentos. Qual é o requisito para exercer essa simples tarefa? Ser cheios do Espírito Santo. Não é isso que está dizendo aqui? Por isso, irmão, eu escolho entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. O requisito para nós sermos trabalhadores da seara de Deus, estarmos na casa do Senhor, é ser cheio do Espírito Santo. Porque senão uma simples tarefa que nós tivermos que fazer no santuário, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, vai dar ruim. Nós vamos reclamar, nós vamos murmurar. Então o requisito para uma simples tarefa é estar cheio do Espírito Santo. Portanto, você é trabalhador da casa do Senhor, você é obreiro dessa obra, dessa seara. Busque o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Ele está disponível hoje para a sua vida e para a minha vida. Versículo 4. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nesse texto,
Como a gente leu, está havendo uma discussão entre dois grupos. Os helenistas, né? E os helenistas eram judeus que falavam grego, e hebreus, que eram judeus que falavam hebraico. Então estava havendo uma discussão, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas. Então os apóstolos fizeram o quê? Convocaram uma reunião e decidiram que eles não iam mais fazer isso. Escolheram esses 7 homens, cheios do Espírito Santo, para fazer isso. Por quê? Eles se decidiram se dedicar à palavra de Deus, à leitura e à meditação das Escrituras. E aí eu chamo a nossa atenção. Que valor nós temos dado à palavra de Deus nas nossas vidas? Temos nos dedicado como deveríamos à leitura, ao estudo da palavra? Você tem lido a Bíblia no seu dia a dia? Você tem feito seu devocional? Princípio fundamental para ser uma igreja que permanece: se dedicar à palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Isso aqui é um manual do fabricante. Então ame a palavra de Deus. Você tem feito, eu tenho feito o culto doméstico. Quem aqui consegue fazer o culto doméstico na sua casa? Faça culto doméstico, meus irmãos. Oh Deus, eu dou graça a Deus, o pastor Ezequiel, que eu fui criado, né, em um lar. Minha mãe hoje tem 92 anos de idade, e até hoje ela faz o culto doméstico todos os dias. Se você estiver lá, ela vai pedir para você parar o que você está fazendo, para ela fazer o culto doméstico, para ela ler a Bíblia. Pare pelo menos um dia na semana para você fazer seu culto doméstico com a sua família. Você chamar os seus filhos, sentar com eles, sentar com a esposa. É simples fazer isso lá em casa, esposa? Não é simples. A gente encontra resistência, mas se nós não fizermos, se não nós nos esforçarmos para fazer. E aí eu chamo a atenção de vocês, homens, varão. É responsabilidade dos homens levar a sua família a amar o Senhor. É responsabilidade dos homens chamar a sua família, ensinar os filhos o caminho que deve andar, para que quando ele se envelhecer, ele não se desvia do caminho. Eu costumo dizer que meus filhos, eu não tenho como ter certeza, eu oro por eles todos os dias, eu não tenho como ter certeza se eles vão permanecer no caminho. Eu profetizo isso todos os dias, mas de uma coisa eles não vão ter como falar: meu pai não leu a Bíblia comigo, meu pai não me ensinou a palavra, as Escrituras. Ame a Bíblia, ame a palavra de Deus, faça o seu culto doméstico, dá o seu jeito. Será muito difícil, irmãos, nós permanecermos se nós não vivermos a palavra de Deus, se nós não amarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos liberta, que nos anima. Será muito difícil estarmos alicerçados, fincados, se não amarmos a palavra de Deus. Então, queridos, essa é a primeira atitude de uma igreja que vai permanecer, que não vai ficar pelo caminho. Amar a palavra de Deus, jamais abandonar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Segunda atitude de uma igreja que permanece: para sermos uma igreja que permanece, precisamos ser uma comunidade que se importa uns com os outros, que ajuda uns aos outros. O irmão estava aqui falando das cestas, e nesse texto que a gente acabou de ler aqui, pastores, parte daquela comunidade estava sendo esquecida. As viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas. E aí eu chamo a nossa atenção, irmãos, sendo uma comunidade, como que nós vamos esquecer um dos outros? Façamos uma reflexão nesta hora. Como igreja, como comunidade, nós realmente temos nos importado com o nosso próximo, com o nosso irmão que está ao nosso lado? Ou será que só olhamos para nós, para nossas dificuldades? Será que tem no nosso meio irmãos que estão precisando de ajuda? Ser comunidade é ajudar uns aos outros. Então, querido, se importe com o seu próximo. Mande uma mensagem para o seu irmão, faça uma ligação para o seu irmão, pergunta como ele está, o que ele está precisando.
Não tem como ser uma igreja que vai permanecer por 500 anos aqui, igual aquela igreja ali, se não formos uma igreja que se ajuda, uma comunidade. É isso que essa igreja permaneceu, essa igreja poderosa permaneceu, porque elas se ajudavam uns aos outros. Essa ajuda pode ser com conselhos, ser espiritual, claro que pode, com conselhos, com palavras, com orientações. Aqui tem os pastores, tem os diáconos, tem as diaconisas, tem os presbíteros para isso, mas é só isso. Se alguém realmente estiver precisando de uma ajuda, né, pastor Ezequiel? De uma cesta básica, como é que vai deixar? Pelo caminho. Se alguém verdadeiramente estiver precisando de uma conta ser paga, senão vai cortar a luz, como que uma comunidade vai deixar cortar a luz do irmão? Isso é ser igreja. Igreja é se importar um com os outros. Lá na igreja tem o irmão Luiz, taxista. Ele ia no culto das 8, ele chegava cedinho. A esposa dele, irmã Luísa, ontem me mandou uma mensagem: Paulo, manda um salmo de conforto que eu quero ler para o Luiz, porque o Luiz está morrendo. O médico já não deu mais esperança para o Luiz. Ele já está em fase terminal. Nós fomos lá visitar o Luiz, levar a ceia para o Luiz. Isso é ser comunidade, isso é ser igreja, é se importar uns com os outros. Olha o que essa igreja poderosa fazia, irmãos. Versículo 45 lá de Atos 2, versículo 45. É claro que hoje a gente não vai fazer isso, né? Vender as nossas propriedades, a não ser que Deus realmente mande fazer isso. Mas olha o que essa igreja fazia. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia mister necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. 46. Partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto eles viviam em comunidade, enquanto eles eram simpáticos com os outros, diz aqui, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, cuidando uns dos outros, o Senhor ia adicionando mais e mais membros. Viver em comunidade, ser simpático, traz crescimento. Receba bem as pessoas que chegarem neste lugar. Receba bem, tenha comunhão uns com os outros. Isso que vai formar laços. Isso que vai formar laços. Qual vai ser a diferença da igreja Assembleia de Deus? Aqui, Assembleia de Deus, Porto da Madama, não é isso? Porto da Pedra. Qual é essa diferença? É a simpatia. Porque o mesmo Deus que está aqui, está ali na outra igreja. O mesmo Deus que está aqui, está ali na Assembleia, na Nova Vida, na Batista. Se é uma igreja séria que prega o Evangelho, o mesmo Deus que está aqui está lá. Então o que vai trazer as pessoas para aqui? A sua simpatia, o seu ajudar um ao outro. Aleluia, glória a Deus. Isso é ser comunidade, isso é ser uma igreja que permanece. Então essa é a segunda atitude de uma igreja que permanece: ajudar uns aos outros. Terceira atitude de uma igreja que permanece é a igreja que ora. Eu faço questão que você abra a sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses 5,17. E eu gostaria que você lesse comigo. Eu não sei se a sua versão é essa aqui minha é NVT. Tá boa, essa versão tá ótima. Na minha diz aqui. Vamos ler todos juntos? Eu queria que a igreja lesse comigo. Vou esperar você achar, ou senão você pode olhar ali. Terceira atitude de uma igreja que permanece é aquela que ora. Olha o conselho que Paulo está dando para os Tessalonicenses. Vamos ler? Orai sem cessar.
Na minha versão aqui diz: nunca deixem de orar. Irmãos, é para orar de vez em quando? É para orar quando? Sempre, sempre. Queridos, eu fui buscar uma definição para essa palavra nunca, que diz aqui na minha versão, nunca deixe de orar. Sabe o que achei? Em nenhuma circunstâncias. Em nenhuma circunstância. Eu gostei dessa definição porque é natural diante de dificuldade, problema, de desafio, temos muito. Às vezes o que queremos? Nos isolar, nos esconder, não é isso? Deveria ser o contrário, mas às vezes queremos isso. Às vezes não tem nem força para orar. Mas Paulo está dizendo aqui para os Tessalonicenses: não importa as lutas, não importa os problemas, não importa as dificuldades, continue orando, nunca pare de orar. E esse mesmo conselho ele está dizendo para você aqui hoje: independente das lutas, de dificuldade, continue orando. Aleluia. Nunca pare de orar, irmãos. A oração é o combustível da vida do cristão, é o combustível da igreja que permanece. Preste atenção: as vitórias em nossas vidas só serão alcançadas pela insistência em oração. Sabe quem disse isso? O Senhor Jesus. Mateus 7,7. Olha o que ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Versículo 8, na minha versão: pois todos que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Esse texto está falando de insistência. Você precisa continuar, insistir na oração. Lembrei aqui de Daniel, nem está aqui. O Senhor disse para ele que na primeira oração dele já estava consumado, já tinha bênção, já tinha resposta. Mas ele foi impedido, ele teve que continuar em oração. Aleluia. Mateus 18, versículo 18 diz: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, Deus só vai agir na terra se você orar. Você entendeu isso? Deus só vai agir na terra se você orar. Deus só vai abrir a porta se você orar. Deus só vai te curar se você orar. É princípio. Princípio não dá para negociar. Princípio é princípio, está estabelecido. Aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre. Parece estranho, né, irmão? Então eu preciso orar para Deus agir? É isso mesmo. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. É isso mesmo. Você precisa ligar, você precisa orar. Se você já tem orado, e eu creio que você já tem, intensifique a sua vida de oração. Tem um personagem, John Wesley. Vocês conhecem John Wesley? John Wesley é um cristão, né? Foi um cristão britânico, né? Que já faleceu. Metodista, um dos maiores avivacionistas da Inglaterra, Grã-Bretanha. Ele descobriu que a igreja de sua época tinha esquecido. A oração libera o poder de Deus. Ele chamou a oração de os grandes meios de aproximar-se de Deus e seguiu acreditando que a oração persistente pode ser o primeiro passo necessário para ver o mover de Deus. Para ele, a ausência de oração era a causa mais comum de aridez espiritual. Será que sua vida está sem sabor? Será que sua vida está sem motivação? Será que você está com uma aridez espiritual? Será que não está faltando oração? Que
verdade isso, irmãos. Às vezes a gente acorda mal. Não sei se isso acontece com vocês, porque comigo acontece. Às vezes eu acordo mal. Esse dia eu estava mal, diante de uma situação eu estava mal. Cara, incrível. Entrei lá no quarto, fechei a porta, comecei a falar com Deus, comecei a orar. Passou aquela angústia que estava no coração, passou. Tem que orar, precisamos orar. Tem que bater as portas, tem que ligar. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. A princípio está estabelecido. Quantas horas John Wesley orava por dia? Ele tinha a convicção que precisava se dedicar pelo menos 2 horas por dia à oração pessoal. E fez da oração a sua marca registrada. 2 frases de John Wesley: dai-me 100 homens que nada temos senão o pecado, e que nada deseja senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Ele diz aqui uma outra frase dele: eu me coloco em chamas, e o povo vem para me ver queimar. Glória a Deus. Irmãos, não tem jeito. Igreja do Senhor Jesus Cristo, se você quiser permanecer, você precisa orar. Cristão precisa orar, precisa falar com Deus. Eu fui pesquisar também na Bíblia um homem que teve uma experiência assim fantástica com a oração. Irmão Jabes. Quem conhece aqui o irmão Jabes? Quem conhece o irmão Jabes? 1 Crônicas 4, 9 e 10. Interessante que só tem esses 2 versículos que fala desse personagem. 1 Crônicas, vou até abrir aqui a minha Bíblia física. 4, versículo 9 e versículo 10. 9 e 10, fala do irmão Jabes. Vamos ler? Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Versículo 9, olha a oração de Jabes. Jabes orou ao Deus de Israel. Na oração ele disse: abençoa-me e aumente as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de todos os males e livrando-me das dores. O que aconteceu? E Deus atendeu ao seu pedido. Queridos, quem era Jabes? A Bíblia não fala muito desse personagem, apenas nesses 2 versículos. O que dá para a gente saber é que Jabes era da tribo de Judá. Se você for ler aqui o contexto disso, dá para saber que é da tribo de Judá. E a tribo de Judá significava o quê? Louvor, adoração, exaltação. Ele pertencia a uma tribo que se chamava Louvor, porém o nome dele não condiz nada com o nome da sua tribo. Por quê? O nome dele significava o que causa sofrimento. Por que esse menino tinha esse nome, gente? Porque ele no seu nascimento causou muitas dores para sua mãe, como diz aqui. Você já parou para pensar? Imagina comigo, como que esse menino cresceu? Será que essa criança tinha uma deficiência? A Bíblia não fala sobre isso. Imagina como era o psicológico desse menino. Imagina ele lá no meio dos seus priminhos lá. Poderia ter sido zombado, poderia ter sofrido. Naquela época tinha bullying, será? Irmãos, naquela época também o nome era um decreto na vida da pessoa. Esse menino tinha um decreto de coisa ruim. Agora esse menino, ele cresce, ele se torna um homem. Imagina o fardo que esse homem agora está carregando. Afinal de contas, o seu nascimento trouxe muito sofrimento para sua mãe. Irmãos, o que é que Jabes fez? Ele deixou os traumas nortear a sua vida, dar norte para o seu destino? Ele fez isso? Não. Ele se posicionou. E de que maneira que ele se posicionou? Orando, em oração. A minha pergunta é: e você e eu, diante dos traumas, diante das dificuldades, diante das lutas, diante de problemas,
Nós estamos deixando isso dar norte às nossas vidas, ou estamos nos posicionando diante de Deus em oração, colocando tudo diante de Deus em oração? Irmãos, eu não tenho dúvida que Jabes foi mencionado aqui não pelo seu sofrimento, mas por sua vida de oração, pelo seu posicionamento diante do Senhor. Jabes orou e Deus mudou a sua sorte, seu destino. Você pode dizer isso para o seu irmão? Se você orar, Deus vai mudar a sua sorte, seu destino. Você pode melhorar essa frase. Você pode dizer: irmão, você já está orando e Deus já está mudando a sua sorte, o seu destino. Aleluia, glória a Deus. Você está no ambiente profético, palavras viram decretos. Toma posse em nome de Jesus. A pessoa mais interessada em mudar a sua vida e te transformar é o próprio Deus, mas isso não é automático. Você precisa e eu preciso, e nós precisamos fazer a nossa parte. Não deixemos de orar. Vamos aumentar o nosso tempo de oração. Se você não está orando, comece a partir de hoje. Amém, igreja? Amém. Quarta atitude, e aí tem essa mais uma só para a gente fechar. Quarta atitude de uma igreja que permanece, que persiste, que subsiste, que não vai ficar pelo caminho, é aquela que dá frutos. Aleluia. Lembra que a gente lá em cima, que o desafio não é dar frutos no início da conversão, mas é permanecer dando frutos. Essa é uma igreja que permanece dando frutos. Esse é o desafio. Levar uma vida, preste atenção nessa frase. O não dar frutos, o não permanecer dando frutos é perigoso. Sabia disso? Você vai ver que nós vamos ler um texto que o Senhor fala sobre isso. Levar uma vida de cristão sem frutificar é perigoso. Se você é cristão verdadeiro, você está no santuário. Ter frutos. Olha o que diz Mateus 21, versículo 18. Pode projetar, irmão. Já projetou? Esse irmão é benção. Antes de falar, ele já projetou. Mateus 21, 18 diz: de manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve o que? Fome. Versículo 19: encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figo nela, mas só encontrou o que? Folhas. Então ele disse à figueira: nunca mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Versículo 20: quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, versículo 21: eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que eu fiz com essa figueira, e muito mais. Poderão dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Versículo 22: se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em meu nome. Aleluia. Irmão, Jesus aqui está voltando para Jerusalém. Ele está em Betânia, se você for ler. E no dia seguinte ele volta para Jerusalém, porque está acontecendo aquelas festas lá em Jerusalém. E no meio do caminho ele tem fome. Aí ele encontra uma figueira, e essa figueira está linda, está ótima, está com uma aparência perfeita, está com folhas, como a gente acabou de ler. E Jesus então amaldiçoou essa figueira. Dois pontos aqui interessantes. Até esse momento, se você for ler as escrituras para trás, Jesus nunca tinha amaldiçoado nada. Nunca. Ele vinha curando, vinha libertando, vinha multiplicando pães e peixe. Ele vinha fazendo os milagres, mas ele nunca tinha amaldiçoado nada. Um outro ponto interessante: por que, irmão, que Jesus amaldiçoou essa figueira? Por quê? É normal uma fruta, um pé de fruta, dar fruta o tempo inteiro? É normal uma laranja, uma laranjeira dar laranja o tempo inteiro, irmãos? É? Não é? Então por que Jesus amaldiçoou essa figueira? Irmãos, eu fui pesquisar. É que naquele local, naquela determinada época do ano, uma figueira, para ela estar bonita daquela maneira, ela tinha que estar com frutos.
primeiro ela começava a botar os figuinhos, para então depois começar a dar folhas. Só que ela estava invertido o processo. Ela estava tão linda, tão bonita. Tinha que ter frutos, e não tinha frutos. Aí o Senhor foi amaldiçoar aquela figueira e passou um recado aí para aqueles discípulos, e está passando um recado para nós, igreja amada, discípulos amados. Vocês não podem viver só de aparência, como aquela figueira. Está muito linda por fora, mas cadê os frutos? É pelos frutos que conhece a árvore. Nós precisamos dar frutos. Daí o perigo que eu falei de nós não darmos fruto. É certo que uma hora nós podemos secar. É certo que uma hora podemos secar. Se você quer ver uma coisa que mais dá alegria pra gente, falar do amor de Deus para as pessoas. Essa é uma coisa que traz mais alegria por cristão. Fala do amor de Deus para as pessoas, não é você que convence, é o Espírito Santo que convence as pessoas. Mas você sai daquilo ali transbordando. O Senhor está te chamando para dar frutos, igreja. É perigoso viver uma vida seca sem dar frutos. Não deixemos de dar frutos. Pergunte hoje para o Senhor. Faça uma oração sincera e pergunte para Ele: Senhor, eu estou dando frutos. Senhor, como eu posso dar frutos para Ti? Senhor, eu estou vivendo os frutos do Espírito, Gálatas 5:22. Lá aquele monte de frutos do Espírito: amor, paz, paciência, fé. Eu estou vivendo isso na minha vida. Pergunte para o Senhor. Quinta e última atitude de uma igreja que permanece: persiste, a igreja que perdoa. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu quero a sua atenção aqui. A sua vida espiritual depende de você perdoar. Mas se você não perdoar, se eu não perdoar, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Isso é princípio. Também não dá para se negociar. Mateus 6. Olha que tremendo, que poderoso é isso. Mateus 6, versículo 14. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Irmãos, pelo amor de Deus, se você quer ser uma igreja que permanece e que não fica pelo caminho, não pode ver entre a comunidade do Senhor falta de perdão. Isso é muito sério. O perdão de Deus para as nossas vidas está condicionado a perdoarmos o nosso irmão. Não é Ele que disse isso aqui? Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as suas ofensas. Isso é tão sério que a Bíblia diz que se nós tivermos que trazer uma oferta aqui no altar, e você tiver um problema com seu irmão, melhor não trazer, não adianta. Vai lá, resolva. Reconcilie com o seu irmão, peça perdão e vem e traga a oferta, senão não adianta. É fácil perdoar, é fácil pedir perdão. Não é sentimento, é decisão. Você precisa decidir perdoar. O que não pode é, na igreja do Senhor Jesus Cristo, na comunidade que persiste, que caminha, haver falta de
Mateus 5, portanto, se estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá lá, reconcilie com a pessoa, então volte e apresente a sua oferta. Irmãos, vamos ser uma comunidade que se perdoa. A falta de perdão trava a nossa vida. Eu não tenho dúvida que o pastor Ezequiel, ele deseja que essa igreja permaneça por mais 500 anos, não é isso, pastor? Igual aquela igreja que a gente projetou. Eu creio, se nós colocarmos em prática esses princípios tão simples que nós falamos aqui hoje, se dedicar à palavra, amar a palavra, ser uma igreja que ajuda um ao outro, uma igreja que ora, uma igreja que dá fruto, uma igreja que perdoa. Se nós colocarmos isso em prática, se nós formos simpáticos, se nós evangelizarmos, nós vamos ser essa igreja que permanece, essa igreja que cresce, essa igreja que avança. Então, diante, irmãos, dessas atitudes que eu falei, qual é a aplicação prática de tudo isso? Talvez você diga aí hoje: Paulo, eu preciso melhorar, eu preciso de ajuda em algum desses itens aí que você falou. Eu não estou conseguindo me dedicar à palavra de Deus como deveria. A Bíblia fica lá em cima. Por favor. Eu não estou conseguindo viver em comunidade. Às vezes eu prefiro ficar em casa, me isolar. Cristo em casa. Eu não estou conseguindo dar frutos e perdoar. Isso que eu não estou conseguindo mesmo. Gostaria que a igreja se colocasse de pé, por gentileza. Gostaria de orar pela sua vida. A mudança na nossa vida acontece quando a gente reconhece, quando a gente se humilha. Humilhação traz cura. A mudança na nossa vida acontece quando você vem no altar e se prostra diante dele. Altar, lugar de restauração, de conserto. Hoje você vai sentar à mesa com o Senhor. Hoje você vai participar do corpo dele, do sangue dele. Decida aí no seu coração, se você tem problema com alguém, resolver. Por mais que você não fale agora, mas você já decidiu no seu coração, é atitude, e resolver para você participar do corpo e do sangue de Cristo. Gostaria que você fechasse seus olhos. A minha esposa vai... Oi? Um microfone para ela. Ela vai cantar um louvor. A gente já está terminando. Eu gostaria que você falasse aí com Deus. Se alguma dessas palavras que falamos aqui, se você está precisando, se você quiser vir até aqui no altar, os pastores aqui vão fazer uma oração pela sua vida.